aluguel de pasto e arrendamento de terra. Como funcionam? Quais as diferenças entre eles? Vou te mostrar tudo nesse vídeo e no final dele eu vou deixar um pulo do gato para você economizar muito na hora de arrendar ou alugar uma terra. Fica com a gente nesse vídeo. Fala amigos, Fábio Jordão aqui em mais um vídeo do canal Monte Belo Pecuária, um canal do pequeno produtor para o pequeno produtor. Pessoal, aluguel de pasto e arrendamento de terra possuem diferenças. Aqui na nossa região as diferenças são claras, só que tem região aí no Brasil que não tem essa diferença. Muita gente fala que é a mesma coisa. Que não, aluguel e arrendamento são as mesmas coisas, não tem diferença nenhuma. Mas eu vou te mostrar que tem diferença sim, e é assim que a gente trabalha aqui na nossa região, e a maioria das regiões do país trabalha dessa forma. Eu vou projetar aqui na tela as diferenças, vou colocar aluguel de um lado, arrendamento de outro, e você vai ver que existem sim diferenças e isso vai ficar bem claro para você. Então vamos lá. No aluguel de pasto, a palavra já diz, você aluga um pasto, uma área, e não a propriedade toda. Normalmente isso é feito, igual o meu caso aqui, eu fiz um vídeo recentemente falando sobre isso. Eu estava com muita pressão de pasto, muito gado na área. Então o que eu fiz? Eu aluguei um pasto para poder dar um descanso aqui na minha área. E isso levou em torno de 2 meses. E foi só um pasto, só uma área ali que eu precisei para poder folgar aqui. Então eu não precisei arrendar a terra toda, eu só aluguei um pasto. No aluguel, o valor pago é por cabeça, mensalmente, então você paga ali todos os meses, ou você faz um pacotinho de 3 meses. Já no arrendamento, você paga pela área mensalmente. Então, normalmente você paga mensal, ou também trimestral, ou também anual, aí vai depender da relação com o dono da terra, da sua relação com ele, e também seu poder aí de negociação, de poder de barganha. No aluguel, você define a quantidade de cabeças de gado que você vai colocar lá na terra. Aí, por exemplo, sua necessidade é para 50 cabeças de gado. Você vai conversar com o proprietário da terra e falar, olha, eu preciso de uma área para 50 cabeças, vou alugar com você para 50 cabeças. E aí vocês vão negociar ali o valor para aquelas cabeças. Se você colocar uma a mais, você vai pagar essa uma a mais. Se você tirar 2, 3, você vai deixar de pagar esse a mais. Já no arrendamento é ilimitado. Você tem lá uma área que você arrendou, você pode colocar nela 10, pode colocar 100, pode colocar 200 cabeças, 300, quantos você tiver. Mas você tem que também estar ciente que a área ela tem um limite de capacidade. Se você arrendou ali para 50 cabeças de gado, você vai pôr ali 200 cabeças de gado? Não vai. Você vai degradar o pasto todinho, aí nem o cara dono da terra vai ficar com pasto e você também vai acabar com o seu gado, que ele vai emagrecer porque não tem comida. Então você tem que saber lidar com essa situação, gerir aí o manejo do pasto. Consegue colocar 50? Ok. Mas nas águas você consegue aí colocar 60 cabeças. Você consegue render um pouco mais nas águas, você consegue botar um pouco mais de pressão no pasto, mas tudo muito controlado. Você pode colocar mais, mas você também tem que saber controlar. No aluguel, você não é responsável pela estrutura do pasto. É o dono do pasto que tem que te dar a estrutura, tem que te dar uma cerca boa, tem que te dar um pasto limpo, tem que te dar um bom capim. É lógico que você não vai alugar um pasto com capim ruim, não faz sentido isso, né? Ele é responsável também por te dar um curral, ele não é obrigado normalmente, mas normalmente a terra tem um curral e você pode usar também esse curral. Já no arrendamento, você é o responsável por toda a estrutura. Você que é responsável pelo curral, você que é responsável por limpar o pasto, você que é responsável por controlar o capim, e você tem que entregar o arrendamento do mesmo jeito que você pegou, toda a estrutura. Você não pode pegar um curral bom e destruir ele e acabar com o curral e entregar o curral todo destruído. Não, não pode. Isso tem que também estar num contrato para que tudo fique certinho entre as partes. Não é regra, mas aí já falando agora de aluguel, normalmente aluguel tem a característica de ser um tempo mais curto. 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas isso não é regra. Tem gente que aluga o ano todo, por 2 anos, isso realmente não é regra. Mas o aluguel tem essa característica de ser por um curto espaço de tempo, um espaço menor. Já o arrendamento é por mais tempo, normalmente é por 1 ano, 2 anos ou mais. Uma coisa também interessante
no contrato de arrendamento que em alguns a pessoa coloca o direito de compra. A pessoa está arrendando, mas o dono tem o interesse de vender em breve a propriedade, e aí você coloca no contrato que você tem o direito de compra. Isso você precisa ter o dinheiro, óbvio, mas você tem o direito de compra, você tem a preferência por comprar a terra dele no final do contrato. No aluguel, normalmente é um pouco mais caro o valor, em média, o valor mensal sai um pouco mais caro. Por quê? Porque normalmente é um pequeno período de espaço, você não é responsável pela estrutura, é o proprietário que tem que te entregar a estrutura pronta ali para você, então você só pega e coloca o seu gado ali, você não é responsável por nada, então você paga um preço por isso, normalmente é um pouquinho mais caro. Já no arrendamento, isso inverte, normalmente é um pouquinho mais barato, porque você é o responsável por toda a área, por toda a propriedade, responsável pelo pasto, responsável pelas secas, responsável pelo curral, então você é responsável. Então você tem que saber garimpar a terra que você vai arrendar, porque em muitos casos acaba saindo mais caro ou um preço igual, e tendo esse trabalho de ser responsável pela roçada, ser responsável pela cerca, você tem que dar um duro danado, vai te gerar um monte de trabalho essas coisas, você vai acabar pagando a mesma coisa. Então, saiba negociar, saiba garimpar propriedades que estão com uma boa estrutura para você não ter esse trabalho todo. Agora vamos falar de valores. Qual que é o valor do arrendamento e de aluguel de cabeças de gado aí na sua região? Deixa aqui nos comentários para a gente ficar sabendo. Aqui na minha região, normalmente o aluguel de bezerras é de 25 a 30 reais por mês por cabeça. Já a novilha é de 30 a 35. Boi é de 35 a 40 reais. E vacas é de 40 a 50 reais por mês, o aluguel por mês de um pasto. Falando sobre arrendamento, aqui na nossa região, o alqueire, que é 48.400 metros quadrados, o alqueire aqui gira em torno de 200 a 250 reais por mês. Já hectare vai girar em torno aí de 40 a 50 reais o hectare por mês com arrendamento. E se for uma medida aí para facilitar para quem está assistindo em São Paulo, de 100 a 175 reais o alqueire paulista. Ok? Mas transformando na linguagem universal, o hectare é de 40 a 50 reais o hectare. E quem arrenda de 25 a 30 hectares, normalmente paga um pouquinho mais caro aqui na minha região. Por ser uma propriedade menor, então acaba pagando um pouquinho a mais. Mas quem consegue áreas maiores, quem arrenda áreas maiores, consegue aí um valor que ele possa tirar mais lucro até, né? Já que uma negociação melhor, uma área maior, sai um pouco mais barato e consegue aí ter um bom lucro. E aí, amigo, deixa aqui nos comentários qual que é o valor do arrendamento, qual que é o valor de aluguel de pasto aí na sua região, e fala também aqui de onde você é. Para quem está assistindo esse vídeo aqui, tem uma noção de valor por região aqui no país. E aí, como eu falei para vocês no vídeo, o pulo do gato: negocie, saiba negociar, saiba garimpar pastos ou propriedades e negocie o valor. Se tiver que pagar, se você conseguir um desconto, tiver que pagar 3 meses antes, um ano antes, pague. Pague que você vai economizar, e isso vai fazer muita diferença no seu bolso. Por exemplo, se você tem alugado aí, se você consegue um pasto para alugar por R$ 25 reais, 100 cabeças, são R$ 2.500 por mês. R$ 2.500 por mês, num ano dá R$ 30 mil reais. Se você consegue 10% de desconto, já são R$ 3 mil reais que você vai deixar de tirar do seu bolso. Se você consegue 20%, já são R$ 6 mil reais que você vai deixar de tirar do seu bolso, que aí você, talvez com esse dinheiro, você já consegue dar uma suplementação melhor, uma ração para finalizar o gado. Então isso daí só vai aumentar o seu lucro. Então saiba negociar, não se apresse, não se afobe, se negocie bem para que você consiga um lucro maior quando você for vender o seu gado. E aí talvez você esteja me perguntando: mas Fábio, qual que é a melhor opção para mim, alugar ou arrendar? Então, depende. Por que que depende? Porque vai depender da sua situação. Por exemplo, eu aqui, recentemente, eu aluguei um pasto por 2 meses para colocar vacas de descarte, vacas que comem demais. Aqui a gente tem uma pequena área, então estava puxado, o pasto estava ruim. A gente tirou por 2 meses para dar uma folga no pasto. E aí aqui o vizinho aqui a gente conseguimos por um bom preço, pagamos adiantado, conseguimos por um bom preço, e a gente conseguiu por 2 meses o pasto. A gente precisava arrendar a área toda? Não, não precisava. Ele tinha uma outra área ali
e ele estava lá com outro gado e a gente não atrapalhou o comércio dele, ele ganhou um dinheiro extra e também salvou aqui o nosso pasto, dando uma boa folga para eles. Então depende muito da situação. Não adianta eu falar aqui para você o que compensa mais. Você tem que analisar a sua situação, saber calcular isso. Inclusive, eu fiz um vídeo, tá? Um ou dois vídeos antes desse daqui, falando sobre como calcular aluguel de pasto. Lá eu deixei também uma planilha que te dá as contas todas certinhas, a planilha gratuita, não estou cobrando, nem vou cobrar nada disso, sobre calcular aluguel de pasto. E você vai ver que compensa alugar, compensa também arrendar, mas compensa de qualquer forma. E você pode ir lá nesse vídeo, eu vou deixar ele no final aqui do vídeo, para você pegar, assistir o vídeo, aprender a calcular e também baixar a planilha. Na planilha, ela está até mais completa do que o vídeo, que lá eu coloquei os itens de custo, que aí você vai preencher de acordo com a sua realidade. Se você achou que esse vídeo tem qualidade, dê uma curtida para ajudar a gente e também incentivar a gente a fazer conteúdos como esse, conteúdos com qualidade, com conteúdo, com valor, para você aprender um pouco mais sobre a pecuária. E gente, nós estamos no início desse canal, eu conto muito com a sua participação, eu conto muito com a sua curtida, muito com você inscrever-se aqui no canal, que isso vai ajudar muito a gente a crescer, a mostrar esse tipo de conteúdo, esse tipo de valor para as pessoas que querem iniciar, para os pequenos produtores, para aqueles que querem viver da pecuária como a gente vive aqui. Eu te garanto que você se inscrevendo, você não vai se arrepender. Eu e o Neguinho vamos se despedindo por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.